Meu namorado e eu estávamos sentados em um restaurante. John galantemente encheu meu copo, então de repente apontou a câmera para mim e ergueu a tampa da bandeja. Eu quase vomitei, o prato estava cheio de baratas! John sussurrou, coma elas! Eu hesitei, não consegui me decidir, elas estavam se movendo! E de repente a mulher da mesa ao lado, vendo as baratas, gritou. Nós fomos imediatamente pegos pelos guardas. Tentei me afastar e o John estava gritando que eu tinha arruinado a pegadinha. Nesse ritmo eu nunca economizaria para o tratamento da minha mãe. Um nó subiu na minha garganta. Depois que meu pai traiu a minha mãe, ela começou a ter problemas cardíacos. Agora ela precisava de uma cirurgia cara e eu era a única que podia ajudar. Eu pegava qualquer trabalho de meio período, mas não era o suficiente. Tudo mudou quando conheci o John na faculdade. Ele era o cara mais popular do nosso ano. Todas as garotas eram loucas por ele, mas o John me escolheu. Tínhamos um relacionamento como nos filmes. Mesmo quando o John descobriu sobre minha situação, ele não se afastou, mas teve a ideia de gravarmos pegadinhas juntos. Se nos tornássemos blogueiros famosos, o dinheiro jorraria. Desde então, nós temos feito vídeos constantemente para o TikTok e o YouTube. Nós enrolávamos papel higiênico pelo campus ou colocávamos ratos na sala de química. Era terrível, mas John dizia que isso tudo era por popularidade. No final, sempre concordava com ele. Uma vez até nos vestimos como mendigos e fomos a uma joalheria. A vendedora tentou nos atender, mas depois ficou brava. Quase não escapamos da polícia que ela chamou. Depois dessa pegadinha, recebemos um número enorme de inscritos. O público gostou, logo ganhei meu primeiro dinheiro. Mas não achei que fosse acabar em prisão. O John estava gritando que eu estraguei tudo. Eu me encolhi contra a parede com medo. Ele nunca tinha me tratado assim antes. Mas enquanto estávamos sendo levados para a delegacia, o John se acalmou, depois acariciou minha bochecha e gentilmente se desculpou. Eu sorri. Está tudo bem, docinho, eu entendo. Nós ficamos na cela por cerca de 5 horas e eu não conseguia parar de pensar na minha mãe. Ela provavelmente estava preocupada. Mas então a porta se abriu e um policial gritou que tínhamos sido liberados e estávamos livres. Espera, mas quem fez isso? O policial disse para andar logo. Alguém estava esperando por nós no saguão. Olhando para o outro, fomos até lá e imediatamente notamos um homem em um terno caro. Com um sorriso, ele se apresentou como Bud. Acontece que ele estava no restaurante e viu nossa pegadinha com as baratas. E ele achou isso engraçado e corajoso. Mas por que ele decidiu nos libertar? E de repente, Bud disse misteriosamente que tinha uma oferta especial para nós. Podemos discutir isso tomando uma xícara de café? Ele riu. Sussurrei para o John que esse cara era suspeito. Mas John já havia dito ao Bud que concordava com tudo. Então ele disse, você não quer ajudar sua mãe? Vamos a um café ali perto. O Bud nos lançou um olhar arrogante e me deu um calafrio na espinha e disse que estava planejando uma enorme pegadinha. Acontece que ele vinha acompanhando o nosso canal há muito tempo e percebeu que éramos a escolha perfeita. E qual era a pegadinha? O Bud sorriu. Deveríamos estar no banco às 6 da noite. Isso era tudo? Mas ele adicionou que não era tão simples. Eu tinha que me tornar uma cachorra. O que é que ele quis dizer? O Bud explicou. Eu estaria em uma roupa de cachorro e John me levaria até o banco com uma coleira. Eu afundei na minha cadeira. Por que você faria isso? Então o Bud disse calmamente que isso era apenas um protesto contra a proibição de ir ao banco com animais. Eu vou dar $5.000 para cada por isso. O Bud finalizou. Os olhos de John brilharam imediatamente e eu sabia que ele estava prestes a concordar. Eu imediatamente puxei de volta. John, por que não falamos sobre isso? Nos afastamos e imediatamente soltei que ser uma cachorra na coleira era humilhante, era algum tipo de escravidão e menosprezava os direitos das mulheres. E não era uma piada divertida de jeito nenhum. Mas então, John me olhou nos olhos e disse que tudo ficaria bem. Com esse dinheiro eu poderia curar minha mãe e teríamos um pouco para uma vida boa. Eu fiquei com pequenas borboletas na barriga. Sim, John, você está certo, como sempre. Fomos até o Bud e dissemos que concordávamos. Ele imediatamente nos deu uma parte do adiantamento e dinheiro para comprar uma guia e uma coleira. Ele também acrescentou que poderíamos ficar com o troco. Com isso, nos despedimos. Olhei para o dinheiro e não acreditei que fosse verdade. Sugeri ao John que festejássemos em minha casa, mas ele disse que era melhor ir buscar a guia. Ok, vejo você hoje à noite. Mas assim que fui para casa, imediatamente senti que algo estava errado. O apartamento estava estranhamente silencioso. Corri para o quarto, onde minha mãe estava deitada imóvel na cama. Mamãe, o que é de errado com você? Ela disse que os policiais ligaram para ela e contaram sobre nossa prisão. E isso fez ela se sentir pior. Mamãe me perguntou se eu não conseguia enxergar o John me manipulando. Por causa dele, você até parou de falar com seus amigos. A minha mãe disse. Eu estava ficando cansada de explicar para ela que o John estava muito preocupado e me proibia de sair sem ele.
Eu mostrei o dinheiro, nós poderemos fazer a cirurgia em breve, tudo graças ao John. De repente, a mamãe ficou pálida e apertou o coração. Por um segundo, eu congelei de horror. Deus, o que eu fiz? Corri e tirei o último comprimido da embalagem com as mãos trêmulas. Mãe, aguenta firme. Ela engoliu em seco e sussurrou para eu deixar o John. Ele era um homem perigoso e eu ia descobrir em breve. Não ousei protestar, tudo que eu disse foi que ela precisava de alguns comprimidos novos e queria buscá-los agora. Cheguei rapidamente à farmácia e ao sair com os remédios, de repente notei o John do outro lado da rua. O que ele está fazendo aqui? Então o Bud foi até ele, e eles foram juntos para um café próximo. Estranho, porque o John sairia com o Bud sem mim? Eu puxei meu capuz e o segui. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Eles se sentaram em uma mesa não muito longe do bar. Eu me sentei rapidamente no bar, tremendo de tensão. Eu torci para que eles não me notassem e escutei. Estranhamente, John falava com o Bud como se fosse um velho conhecido. Esse idiota sempre vai na minha e não vai perceber nada. Hoje vamos assaltar o banco, John disse solenemente. Espere, isso é uma piada, não é? Mas o Bud concordou e disse que enquanto todos estivessem olhando para minha fantasia de cachorro estúpida, ele iria se esgueirar para dentro do cofre. O John riu desagradavelmente, então percebi. O John e o Bud queriam apenas me usar. E eu não pude acreditar. John era meu namorado e ele só pregava peças inofensivas, não roubava bancos. Eu estava tão magoada que imediatamente me levantei e corri para a saída. E então a garçonete dobrou a esquina. Nós nos batemos de frente, a bandeja caiu no chão e todos nos encararam. Meu estômago gelou de terror e eu olhei em volta. O John e o Bud já estavam vindo na minha direção. Ah, meu Deus! Eu rapidamente saí correndo do café. Meu coração batia forte, mas eu não conseguia parar. O John sabia que eu ouvi tudo. Naquele momento fui agarrada e uma mão tapou a minha boca. Comecei a chutar, mas o John era muito mais forte. Ele me arrastou para algum lugar. Não me solta! Mas ele apenas me empurrou para dentro do carro. Eu estava tremendo. John, por que você está fazendo isso comigo? Ele riu, ele nunca deu a mínima para mim. Ele simplesmente conseguia ganhar um bom dinheiro como idiota no TikTok. Mas agora ele ia ganhar uma grande bolada. Eu desviei o olhar para esconder minhas lágrimas. Não vou participar do roubo! Então o John me agarrou com força pelo queixo e disse que eu seria sua escrava não apenas hoje, mas pelo resto da minha vida. Se eu não quisesse que nada acontecesse com minha mãe. Naquele momento, Bud chegou. Ele abriu a porta do carro e estendeu para mim uma coleira de metal em suas mãos. Me solta, seu idiota! Lutei e gritei, mas o John me segurou com força e o Bud colocou a coleira e o focinho em mim para me calar. Logo estávamos no banco. John me empurrou para fora do carro e me levou na coleira até o banco. Eu me senti terrivelmente acabada. Mas pensei uma coisa, precisava detê-los. John me levou até o banco e imediatamente gritou: "Liberdade para os animais!" Eu queria que o chão me engolisse quando todos olharam para nós. Que vergonha! O guarda veio em nossa direção, então eu vi o Bud no final da sala e um calafrio passou por mim. Não, eu não serei uma escrava. Eu vou salvar as pessoas e em seguida tirarei minha mãe da cidade num instante. O John nunca vai nos encontrar. Eu respirei e me decidi. Mãe, você terá orgulho de mim em breve. Então eu abruptamente tirei a focinheira e gritei que era um assalto. Eu esperava que o Bud fosse capturado naquele instante, mas em vez disso houve uma comoção. Os guardas olharam em volta confusos. Vamos, pega o ladrão! Mas de repente eles nos agarraram e nos arrastaram para a saída. Você não entende, Bud é o ladrão, ele está ali! Mas os guardas não quiseram ouvir. Naquele momento, Bud, que estava à espreita na caixa registradora, deu uma piscadela presunçosa. O John sussurrou que eu estraguei tudo de novo. De jeito nenhum! Pisei com força no pé do guarda e ele me soltou por um segundo. Isso foi suficiente, eu imediatamente voltei correndo. O Bud já estava ameaçando o funcionário apavorado e ele estava colocando dinheiro em sua bolsa. Você vai responder por tudo! Corri e pulei nas costas dele. Precisava dar tempo para o funcionário chamar a polícia. O Bud tentou me tirar, mas eu segurei firme. Mas de repente o Bud se virou e eu caí no chão e bati com a cabeça. A última coisa que eu vi foi o som das sirenes da polícia. Acordei com uma dor de cabeça terrível. Olhei em volta e percebi que estava em um quarto de hospital. Meu Deus! John estava sentado na cama ao lado. Olhando para mim diretamente, ele me disse que o Bud estava atrás das grades e que éramos considerados heróis. De repente, o John saltou para cima de mim e me prendeu contra a parede. Ele sussurrou para eu não denunciá-lo. Afinal, eu me lembrava do que ele disse, não? É claro, e ameaças e chantagens. Fui o brinquedo de John desde o início, mas precisei ficar mais forte para entender isso. Instantaneamente, agarrei a guia e amarrei os braços do John. Ele não teve tempo de se recuperar. Segurança, por aqui! Não sou mais a cachorrinha do John e não vou deixar ninguém me intimidar. Um mês depois, o John foi preso. Ele olhou para mim durante todo o julgamento, mas eu estava calma. O medo do John se foi, assim como o amor.
E então, no dia da cidade, ganhei um bônus por ajudar a polícia. Minha mãe estava tão orgulhosa de mim. O dinheiro era suficiente para a cirurgia e agora eu estava calma. Me lembro dessa história com um sorriso agora. Aprendi a não ser manipulada e a confiar apenas em mim mesma. E mais uma vez eu estava convencida de que a coisa principal da prosperidade é a honestidade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!